louvor a vós, ó Cristo. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pois nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário de Deus, purificado pelo sangue de Jesus, e no Espírito rezemos pedindo que Ele nos ajude a compreender a palavra da Escritura, pois o Espírito Santo é aquele que nos alcança a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, somos pouquíssimos aqui na igreja, mas unimos-nos a vocês que em casa rezam conosco. Especialmente vocês que celebram o 7º dia de seus entes queridos. Ouvimos a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, em que Deus se apresenta como aquele que conduz o seu povo para uma realidade nova e diz firmemente que para alcançar esta realidade nova, para dizer sim a essa realidade nova que buscamos, precisamos ir olhando para o lado e dizendo não, 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 senão a gente não caminha. Esses nãos dos 10 mandamentos apontam-nos para o sim por excelência, o sim de Deus, que atrai o homem e a mulher para uma realidade nova. Vocês que celebram o 7º dia, sintam-se conduzidos por esta palavra, sempre nova palavra de Deus, que cantamos no Salmo. A lei do Senhor é conforto para a alma, alegria para o coração, luz para os olhos, doce ao paladar como mel. Que contraste entre a dureza dos nãos da primeira leitura e essa contemplação sensível, palpável para a alma, para o coração, para os olhos, para o palato. Esta realidade nova é por excelência Cristo e Cristo crucificado. Olhemos para a cruz, voltemo-nos para a cruz. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos vão à procura de sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Para muitos, talvez para você que está aí em casa, a cruz é um desconforto, como era para os judeus, escândalo para os judeus. Para os que querem filosofia, limpeza dos pensamentos e das mentes, meditação transcendental que tira da mente perturbação, a cruz é insensatez. Escândalo e insensatez. Mas para os que são chamados, a cruz é, e eu peço até que você reze comigo aí em casa, a cruz para nós é poder de Deus, sabedoria de Deus, mais sábio que os homens, mais forte que os homens. Essa insensatez de Deus e essa fraqueza de Deus, que muitos dizem até hoje que a cruz é, essa insensatez de Deus e essa fraqueza de Deus é mais sábio, é mais forte do que a humanidade, do que o conjunto das religiões, das filosofias, das psicologias, das ideologias todas do mundo.
Assim, a gente acolhe, por excelência, a cruz tem no centro dela uma pessoa, o próprio Deus oferecido em sacrifício para a nossa salvação. O templo novo, erguido no alto da cruz, é Jesus, um templo aberto, traspassado pela lança, aberta a ferida do seu lado, se tornou a porta do templo novo, do santuário novo para a nossa salvação. Vamos ao Evangelho para entender melhor esse templo, esse santuário que se abre e que é Cristo, e que é o ponto mais elevado deste santuário, deste templo novo, que é Cristo, o seu corpo aberto na cruz, derramado o sangue e a água, transformou o meu corpo e o seu corpo em templo, em santuário do Espírito Santo. Isso é a sabedoria mais elevada de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Vamos lá. João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Abra aí a sua Bíblia, pegue papel e caneta, vá meditando e anotando para você essas inspirações do Espírito que te ajudam a preparar a Páscoa. Nós estamos em eminência de não ter uma Semana Santa com a participação do povo, ou se for possível, será seguramente reduzidíssima a quantidade de pessoas que poderão celebrar a Páscoa no templo. Então eu já recomendo você aquilo que eu dizia domingo passado. A Quaresma não só prepara a celebração para a Semana Santa, o calendário da festa litúrgica da Páscoa, mas a Quaresma prepara-nos para a Páscoa Celeste, a celebração eterna da nossa vida em Deus, cuja confiante prece nós dirigimos a Ele, aos irmãos falecidos que participem hoje desta Páscoa no céu. Vocês que celebram o 7º dia, tomem esta palavra como conforto para a Páscoa que os seus entes queridos celebraram nesses dias aí com vocês, partindo de junto de vocês para junto de Deus. Vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Isso já indica capítulo 2 de João, que para Jesus ir a Jerusalém, celebrar em Jerusalém, a Páscoa era rotina, cotidiana. No 8º dia, quando completou 40 dias, era um menininho recém-nascido. Lá estava diante do altar Maria e José e o recém-nascido para apresentá-lo no templo, para dar o nome, para a circuncisão, para o rito de purificação. Jesus é alguém que tem uma relação particularíssima com o calendário das celebrações da fé judaica, com o templo, com a cidade santa Jerusalém e com o templo, como vemos. Versículo 14. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Esses animais destinados para o sacrifício. No templo de Jerusalém, na sua arquitetura original, havia uma ala, dentre todas as adjacências do templo, havia uma ala chamada Pátio dos Gentios.
Na arquitetura, na vasta planície, no topo da montanha do Monte Sião, em Jerusalém, numa das pontas deste monte e do templo construído, tinha um percurso que passava por eles, os que transitavam entre a região leste-oeste de Jerusalém, e passavam bem perto do templo, e era como que uma espécie de atalho, e passar por ali era uma curiosidade também para os pagãos. Esse pórtico do templo, antes de entrar propriamente na parte mais reservada, que depois desse pórtico, muralha, com portões, aí a ala das mulheres, outra parte de reserva de muralha, a parte dos homens, e aí outra parte mais reservada, o Santo dos Santos, o altar, desculpe, e ainda o Santo dos Santos. Então, o templo era subdividido em espaços de categorias. Do Santo dos Santos, onde entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, o altar, onde todos os sábados tinha o culto dos sacrifícios, o pátio dos homens judeus, das mulheres judias, e lá fora o pátio dos pagãos. Ainda tinha a ala dos levitas, dos cantores e muitas dependências do templo. Jesus encontra uma cena que era absolutamente natural para o piedoso judeu e para a multidão de curiosos pagãos que por lá percorriam. Jesus encontra esta cena e estranha-lhe o desmanzelo do templo. Versículo 15. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Junto com os animais, havia as mesas das moedas, que eram destinadas para serem permutadas o shekel, a moeda judaica, a única permitida na oferta e na paga do dízimo, na entrega do dízimo, só aquela moeda pura. Tinha os peregrinos que vinham de todas as partes do mundo, que queriam fazer alguma doação, pedir para um judeu piedoso fazer alguma oferta lá dentro, tinha que permutar, cambiar a moeda, para que a moeda única, pura, fosse ofertada no templo. Esses animais, essas moedas, esses cambistas, vendedores, estavam todos a serviço do culto e da cultura religiosa do templo. Havia nisso uma normalidade. Se alguém reclamasse qualquer coisa dizendo: mas a gente está aqui para facilitar as coisas. Nós trabalhamos muito para ajudar com que o culto seja puro, perfeito. Nossos animais são todos criados dentro da norma rigorosa do judaísmo, que um animal, para ser oferecido na pedra do altar, ele não poderia ter uma cicatriz, não poderia ter uma ferida, não poderia ter uma mancha de nascença. Eram animais chamados de puros, perfeitos. Então eles diziam: se a gente não estivesse aqui, você teria que viajar de longe e trazer esse animal nos ombros, porque ele não poderia machucar na viagem. Havia boas intenções nesses cambistas, vendedores, mas Jesus identifica uma realidade que o incomoda. Ele chama, para começar, ele chama o templo de casa de meu
Pai. E chama o templo para aquela multidão que está ali na porta dos gentios de casa de comércio. O que para vocês é casa de comércio, para mim é casa de meu Pai, de Jesus. Para você, quando você entra no templo, o que é o templo? Você entra na igreja e é a casa do meu Pai? Ou você entra na igreja e sai logo procurando onde é que está a lojinha para comprar um monte de coisas? Ou você acha que o templo é apenas o balcão onde se recebe o seu dízimo e você dá a sua oferta e garante a bênção para você? Você ajuda a igreja e ajuda o templo em vista de cuidar e zelar da casa do seu Pai, ou a sua relação com o templo se tornou relação de cliente, freguês, onde eu pago e quero a mercadoria que eu peço? Que relação você tem com o templo? Eu vou usar a expressão de Jesus, não minha. E a casa do Pai de Jesus. Só a luz da ressurreição pode explicar para você que lugar o templo deve ter na sua vida. Versículo 17 diz assim: seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Salmo 69, 10. Por excelência, reze essa semana, reze o Salmo 69, o Salmo da Paixão. O verbo está no futuro: o zelo por tua casa me consumirá. Jesus está falando que isso que eu estou fazendo aqui vai levar-me a ser consumido na cruz. Os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e eu em 3 dias o levantarei. Prove sua autoridade, rapaz. Quem é você? Galileu caipira da terra dos pagãos, para chegar aqui e querer botar ordem nisso aqui, que a gente sustenta isso aqui. Vocês, galileus, vêm aqui uma vez por ano, só por ocasião da festa. Nós não, nós sustentamos isso aqui todo sábado. Todo dia nós estamos aqui. Por vezes, na igreja, também nós padres e as lideranças que se dedicam mais tempo, nós passamos a ter essa presunção de que a casa é nossa. É o Pai que trabalha para nós, porque é a gente que sustenta o trem, está aqui todo dia, toda hora. Como é perigosa a interpretação que nós fazemos de nós mesmos, padres, leigos e leigas envolvidos nos serviços do templo. Quanto eu já escutei nas paróquias onde trabalhei, das pessoas, o padre querendo dar algum rumo novo, as pessoas dizem: opa, você vem aqui e passa, mas nós ficamos aqui, isso aqui é nosso. Quanto já escutei isso? Se torna o lugar nosso, onde nós colocamos um Deus para nos servir, um padre para fazer a nossa vontade, um bispo para nos visitar e jogar água benta em cima de nós, e um papa que nos aprova. Não somos homens e mulheres a serviço de um Deus que se dá e se consome para a nossa salvação. E ainda pedimos sinais. Jesus diz: não, vocês estão ligados a isso aqui. Eu quero que vocês se conectem a uma realidade superior a esta. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20.
os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? 21. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. O profeta Jeremias, que é um profeta que viveu séculos antes de Jesus, no capítulo 7, versículo 11, anote aí, e depois vá lá. Jeremias 7, 11, já denunciara que o culto de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e também o nosso culto, pode se tornar uma forma de disfarçar os nossos pecados. Irmã e irmão, isso é grave demais. Quando a minha forma de viver a fé e a religião não passa de forma disfarçada de camuflar meus pecados. Vivemos um tempo em que a gente escuta homens e mulheres falar de Deus o tempo inteiro. Para a gente não criar e não acirrar os ânimos ideológicos de hoje, eu apenas recordo uma cena que me marcou profundamente. Há uns anos atrás, uma turma com sacos de dinheiro roubados da corrupção, lembra? E os corruptos ao redor daquele saco de dinheiro que dividiriam entre eles, fazendo um louvor e uma oração poderosa a Deus, porque isso aqui é a bênção que o Senhor nos deu. Esta é a identidade da bancada evangélica dessa pátria cristã. Esta é a identidade. Uma oração de louvor a um Deus poderoso que, usurpando e roubando a nação, deu-nos um patrimônio. Tem anos, não é dessa semana não. Dessa semana não vou nem citar para não inflamar-nos nas ideologias de hoje. Anos, do governos passados, não é nem da agora. Um culto que disfarça o pecado, um culto que camufla as feridas e a tinta horrorosa da nossa corrupção. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus é o verdadeiro templo. O culto verdadeiro agora passa por ele. Versículo 22. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. 3 coisas. Se lembraram do que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e na palavra dele. Você permite que a palavra de Jesus mude suas ideias acerca da sua forma de viver a fé e prestar o seu culto? Você permite que Jesus hoje faça um chicote e entre no templo do seu corpo, do seu coração, da sua alma, da sua mente, do seu espírito, das suas emoções, das suas razões? Você permite que Jesus entre espiritualmente hoje com um chicote e põe para fora e expulsa tudo que em você profana o santuário dele, que é você? Você aceita essa autoridade de Jesus? Ou você acha que Jesus tem que vir a você só para trazer as bençãozinhas que você decidiu que, se ele te ama, ele tem que te dar? Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, desenvolve uma reflexão belíssima, um capítulo inteiro meditando, interpretando esse gesto de Jesus, a purificação do templo. E é belo porque ele desenvolve a reflexão a partir do relato dos 4 evangelhos, João e os sinóticos. Vou pegar 3 notas de Bento.
Ele diz que ao longo da história, esse gesto de Jesus provocou muitas correntes teóricas na teologia que interpretaram esse gesto de Jesus. Predominam duas linhas de interpretação ao longo da história. A primeira é a que via Jesus apenas como um reformador da religião judaica. Não, ele fez esse chicote, fez essa ruaça toda, mas ele queria que tudo continuasse. Só levasse as bancas lá para fora, mas continuasse tudo do jeito que estava. Os sacerdotes, os levitas, o sinédrio, tudo, os anciãos, tudo. Ele não fez crítica. Tanto é, diz Bento, que os intérpretes desta linha de que Jesus era um reformador, mas deixava tudo do jeito que estava, eles dizem: por que a guarda do templo, a polícia do templo não reagiu e não veio tirar Jesus para fora? E é uma corrente com desenvolvimento sólido de raciocínio que defende que Jesus era apenas um reformador. Uma outra e uma segunda corrente de pensamento teve um ponto alto na década de 1930 e o ápice nas décadas do pós-guerra, 50, 60 e 70. E essa vai mexer muito conosco, porque muita coisa dessa linha, embora hoje seja o oposto, está sendo reacendendo. É a segunda explicação que Bento trabalha longamente nesse capítulo. Ele diz: a corrente de interpretação político-revolucionária. E ele recorda que já o iluminismo tentou interpretar Jesus como um revolucionário político. Toda uma teologia de inspiração que de extrema direita e de extrema esquerda, numa linha que diz que apoiava-se na violência do Estado e da polícia para manter a ordem. Bento diz que esta corrente de estudo deu até uma aparente legitimação científica interpretando Jesus assim, colocando Jesus na linha de um movimento chamado zelota, ou zelotes, ou a turma dos zelosos. Veja a atualidade da interpretação de Bento XVI. Esta corrente de interpretação que entende Jesus como um líder político revolucionário, que usa chicote, ferramenta e instrumento de violência para alcançar o bem que ele sabe que vai ser para todo mundo, esta corrente, diz Bento, é impossível interpretar Jesus como um violento, de extrema direita ou de extrema esquerda. A violência é contrária ao reino de Deus. As armas e a violência é um instrumento do anticristo. A violência nunca está a serviço da humanidade, mas desumaniza-a. Você que acha que armando o Brasil vai ter paz, como a esquerda pensava há 15 anos atrás, que se fizesse reforma violenta, invadindo propriedade, botando fogo e tomando os bens dos outros, traria paz e justiça social, a extrema esquerda fazia violência como a extrema direita faz violência. Ambas entendem que o bem do mundo só vai chegar através da violência, que Bento XVI diz, é um instrumento do anticristo. Portanto, se você quer preparar a Páscoa, Jesus
começa uma Páscoa nova. Um novo culto. O culto do amor. E um novo templo que é Ele mesmo. Cristo ressuscitado, mediante o qual cada crente, cada homem e mulher, pode adorar Deus Pai, em espírito e verdade, mas não só. Cada um, cada uma, se torna templo, santuário de Deus. A igreja não persegue finalidades econômicas, sociais e políticas. A igreja anuncia Cristo e este crucificado, convicta de que o Evangelho pode sensibilizar os corações, converter as mentes, a destruir e a transformar lanças em foices, espadas em arados, e desse modo inaugurar o reino de Deus que chegou. A revolução da igreja é a revolução do amor. Vou recordar ainda. E lembro você, Jesus de Nazaré, volume 2, página 26. Repete a mesma ideia que eu citei lá, numa formulação diferente, porque é atual demais. Na verdade, agora cedo, eu assistia pela TV o Santo Padre, o Papa Francisco, em Karakosh, no Iraque, fazendo uma celebração da palavra, diante da ruína de 4 igrejas. Os escombros todos das 4 igrejas que o Estado Islâmico radical, que acha que a violência vai trazer a paz para o mundo, diante daquelas ruínas, um cenário, o Santo Padre sentou e fez uma pregação inflamada de amor, dizendo aos cristãos do Iraque: Deus é o Deus da vida, então é errado usar a violência, é errado acreditar que a violência pode ser praticada em seu nome. Chico e Bento se unem na mesma interpretação. Bento XVI, página 26. Os terríveis resultados de uma violência por motivos religiosos encontram-se de modo bem drástico diante dos olhos de todos nós. A violência não instaura o reino de Deus, o reino do humanismo, que já o iluminismo falava igualdade, liberdade e fraternidade, mas através de violência e de guilhotina. O reino do humanismo, pelo contrário, é um instrumento preferido pelo anticristo. Por mais motivada que possa ser em chave religioso idealista, um padre que tira foto com arma dizendo nós não somos pacifistas, a arma é instrumento preferido do anticristo, a violência é instrumento preferido do anticristo. Não ajuda o humanismo, mas ajuda a desumanidade. Mas, numa realidade de violência como a nossa, onde chegamos ao ponto da bancada cristã, católica e evangélica defender que quanto mais arma tiver nesta nação, mais paz e justiça haverá, só acreditamos assim porque achamos pouco o que Jesus trouxe. Desabafa o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI. Mas o que tinha então Jesus trazido verdadeiramente aos homens? Responde Bento:
trouxe Deus, trouxe o reino do amor e do perdão. Trouxe o reino onde é possível amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Diz Bento, um ancião, seguramente esgotado por uma sociedade extremista e extremada, diz: isso não tem grande eficácia no mundo cristão hoje, porque isso parece pouco para muitos cristãos. A pergunta: o que trouxe Jesus então verdadeiramente? Trouxe Deus, trouxe o seu reino, trouxe, voltemos-nos para a cruz, trouxe a salvação, trouxe o próprio Deus em seu corpo oferecido em sacrifício na cruz. O templo novo, do culto novo, que todos entram nesse corpo pela água que foi derramada pelo seu sangue, junto com seu sangue quando o seu lado fora traspassado. Esta porta aberta do seu lado traspassado é a porta do templo novo. E todos quantos passamos por esta porta, pela água do batismo e pelo sangue da Eucaristia, nos tornamos nós mesmos templos de Deus, santuários de Deus, santuários e templos do Espírito Santo, que apesar de toda a nossa debilidade e toda a nossa fraqueza, quando rezamos, quando nos voltamos a Deus, o Espírito geme em nós: Abba, Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Reine a vontade do Senhor, reine o amor do Senhor, não reine as nossas ideologias de direita ou de esquerda, não reine as nossas imagens falsas de Deus e da religião e do reino de Deus. Não reinem as nossas ideias e ideologias, mas reine o poder do sangue de Cristo derramado para apagar os pecados e formar um reino de irmãos reconciliados. Jesus deu ao tema do zelo na cruz uma reviravolta. O zelo por tua casa me consumirá. O chicote parece que ele vai reproduzir o esquema violento de todas as nações, povos e grupos ideológicos extremistas de direita e de esquerda. Não, na cruz Jesus dá uma reviravolta e mostra que o zelo significa servir a Deus. Ele transformou o zelo que queria servir a Deus pela violência no zelo da cruz, que aceita e submete-se a passar pela violência dos outros e ao ser traspassado, derrama o que ele tinha de reserva melhor, água do batismo, sangue de sua oferta pela salvação do mundo. E assim, ele erigiu definitivamente o critério para o verdadeiro zelo. Olhe para a cruz. O zelo do amor que se doa. Segundo esse zelo, o cristão deve se orientar. Está aqui a resposta autêntica à questão sobre a violência. Aproxime-se da cruz, olhe para a cruz, passe longos momentos diante da cruz. A bondade do Senhor cura a nossa violência. Essa é a verdadeira purificação do templo. Jesus não vem como destruidor, não vem com a espada do revolucionário,
guarda tua espada na bainha, Pedro. Ele vem com o dom da cura. Ele dedica-se àquele que, por causa de seus defeitos e enfermidades, se veem empurrados para a margem da própria vida e da sociedade. Ele toma pela mão cada um dos excluídos da sociedade, excluídos da vida, mostra a misericórdia do Pai e mostra Deus como aquele que ama e o seu poder como o poder do amor. E depois, em plena harmonia com tudo isso, aparece o comportamento das crianças que repetem a aclamação, gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém.